Este é o Ciência do Absurdo. Atenção, você está prestes a ver pessoas fazendo coisas muito idiotas. Elas ignoraram a ciência e pagaram o preço. Não tente fazer isso em casa. É isso aí. Esse é o programa que mistura ciência e estupidez. Então sente-se e divirta-se com os erros destes verdadeiros gênios da ciência. Vamos investigar o que deu errado e o porquê. Explorando princípios científicos como sustentação, atrito, momento linear e aerodinâmica. A ciência não faz prisioneiros. Respeite-a ou quebre a cara. Não imite nada disso. Segure-se! Esse é o Ciência do Absurdo. Hoje veremos o que acontece quando se tenta converter energia cinética horizontal em vertical, sem sucesso. Estudaremos os efeitos do arrasto, ou da falta dele. Além de destacar a importância do atrito. Mas antes... Salve, salve! Tirem as crianças da sala e prepare-se para ficar impressionado. Essa não é uma frase que eu digo muito por aqui. Mas sério, prepare-se! Você está prestes a ver algo muito, mas muito legal. Agora, um negócio um pouco menos legal. Na verdade, nem um pouco legal e com grande risco de quebrar o pescoço. Como é que alguns caras mergulham de grandes alturas e saem ilesos, enquanto outros saem com o nariz sangrando depois de um pulinho nas margens de um rio? A resposta está na desaceleração, ou mais especificamente, em como ela é afetada pelo arrasto, que é a força de resistência que um objeto sofre ao se movimentar através de um fluido. Um corpo compacto gera um respingo pequeno e um baixo nível do que é conhecido como força de arrasto. Em termos leigos, o corpo afunda mais rápido. Já um objeto grande gera um respingo maior e um alto nível de resistência, por apresentar uma superfície maior em contato com a água. No raso, você precisa desacelerar rapidamente. Nesse caso, o ideal é cair na horizontal para que haja o máximo de resistência. Então, o que a ciência nos diz é que é preciso ajustar o seu método de mergulho conforme a profundidade da água, principalmente quando a água é rasa. Onde é que podemos encontrar água rasa? Já sei, numa praia. Vertical demais, por isso teve pouca resistência e muita dor. Isso sem falar no tanto de areia que ele deve ter engolido. Mas nada justifica esse shortinho. Se você mergulha de barriga a uma altura de 90 centímetros, a força de arrasto vai te parar depois de uns 70 centímetros. Num mergulho perfeitamente vertical, da mesma altura, você afunda quase 6 metros antes de parar. O que estes números querem dizer? Quando entrar em águas rasas, mova o máximo de água o mais rápido que puder. E para isso, você deve se tornar o maior e mais pesado possível. As aulas acabaram, é hora de diversão. Cancele as férias, meu amigo. Você foi reprovado em física. E não importa se você não é um grande mergulhador, mas ainda assim quer explorar os efeitos do arrasto na água. Mergulhar em pé trará o mesmo resultado. Não é mesmo, crianças? Ei, boca suja! O maior mergulho registrado em uma piscininha com 30 centímetros de profundidade é de inacreditáveis 11 metros de altura. Então, saltar de uma cadeira deveria dar certo. Ele fez tudo certinho no ar. Ele criou uma ampla área de superfície, mas abaixar a cabeça fez com que ele ficasse compacto bem no ponto de entrada. E como sabemos, nariz em contato com o chão significa... isso aí. Bloody nose, hardcore.
Eu adoro motocicletas, mas sempre sigo a regra número 1. Não fique em pé quando estiver em alta velocidade. É uma moto, gente. Não é uma prancha de surf. Mas nem todo mundo pensa desse jeito. Infelizmente parece que surfar de moto tá na moda. Motocicletas ficam mais estáveis quando adquirem velocidade. O ideal é entre 16 e 32 km por hora. Porém, a melhor forma de evitar um acidente quando se fica em pé numa moto em movimento é não ficar em pé numa moto em movimento, raios! Agora, se você realmente estiver a fim de destruir tanto a sua moto quanto a sua cabeça, pelo menos ouça a voz da ciência. Ele rapidamente fica em pé, mantendo o centro de massa na base entre as duas rodas. Posicionar os pés afastados um do outro aumenta a base e também a estabilidade. Para voltar ao assento, ele salta para baixo com os dois pés ao mesmo tempo. Afinal, um desequilíbrio de força num dos lados poderia fazer a moto balançar. Opa, de costas! Confiança ele tem, mas e a velocidade? Não. Com a moto instável, não tinha como dar certo. Talvez seja melhor de carona. Talvez não. Ah, esse parece melhor. A velocidade é boa. Talvez a gente consiga chegar a algum lugar. Boa! Por que eu boto fé nesses caras? Oh, shit, dude. Sinto muito, amigo. Oh, shit! Lembre-se, centro de massa sobre a base. Não, assim não. Qual a dificuldade em ficar só sentado? Vocês se lembram do que eu disse sobre as motos ficarem mais estáveis com a velocidade? Isso é algo que vem a calhar quando se está em pé. Mas na hora de sentar, é bom lembrar que uma moto continua andando mesmo quando você não está nela. Não acredita? Uma moto mais larga oferece uma base mais larga. No entanto, ao ficar numa perna só, o motociclista diminui a base de sustentação e tanto ele quanto a moto cambaleiam. Naquela velocidade, a moto pode se estabilizar sozinha. Ele não. Mas não se preocupe, porque existe uma força que pode parar essa moto. Os físicos a chamam de parede. Esse cara está dando aulas grátis de física na estrada. E aqui está ele no hospital algumas horas depois. Ele até que teve sorte. E sim, o cabelo dele já estava assim antes do acidente. Não tente fazer isso. Seria um absurdo. Alright, Kurt. It's on you, man. Yeah. Agora, uma perguntinha. Qual força ele deixa de levar em conta quando aperta o gatilho desse revólver? Nosso atirador de primeira viagem não se lembrou da terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação idêntica e oposta. O revólver é poderoso demais para ser usado com uma mão só. O rapaz aí não tem força suficiente para suportar o coice da arma e acaba engolindo pólvora. No entanto, Newton não tem nada a ver com essa estranha corridinha. Para a alegria da criança infantil, estamos de volta para todo o Brasil. O drag racing é tipo uma corrida de 100 metros rasos. Dois carros ridiculamente turbinados correm em linha reta por 400 metros numa batalha de pura velocidade. Eu quero frisar que estes carros devem correr em linha reta. Linha reta. O que nos leva à seguinte pergunta: por que tantos deles terminam assim? Ou assim?
Bom, é porque às vezes acontece isso. E isso aqui. Mas por quê? Vamos começar com esta tendência a capotar que é causada pelo torque. O nome pode não ser lindo, mas não é tão difícil de entender. Você já deve ter reparado que é mais fácil soltar um parafuso com uma chave inglesa comprida do que com uma curta. Isto acontece porque a distância entre a porca e o local onde a força é aplicada é maior. Assim, o efeito giratório e o torque são maiores. Pense no centro de massa do carro como uma porca e o movimento das rodas traseiras como sua mão girando a chave inglesa. Quanto mais alto o centro de massa, mais longo o cabo da chave inglesa e maior o torque. Mas o peso do piloto e do carro gera um torque que faz o veículo subir enquanto as rodas traseiras o mantêm no chão. Quando o torque exercido pelas rodas traseiras excede o peso, a parte dianteira do carro se levanta. Por isso que esse tipo de veículo, chamado de dragster, tem o centro de massa bem baixo. Mas capotar não é o único problema. O motor de um dragster gera uma grande energia que é transmitida para as rodas traseiras. Se uma delas se prender mais ao chão do que a outra, a tração não será dividida de modo igual, o que leva o carro a uma guinada dramática para fora do curso. Sendo assim, o centro de massa deve ser baixo. O problema é que motores e pilotos fazem com que isso nem sempre seja possível. Em um mundo ideal, o centro de massa ficaria a esta altura. Mas o peso daquele motor fez com que ele subisse, diminuindo o tal cabo da chave inglesa e gerando um torque maior que o esperado. Esse carro até pode ser cheio de estilo, mas a física não liga muito para aparências. Um centro de massa alto combinado com um motor poderoso resulta na imitação de um besouro agonizando. Sim, ele está comemorando o fato de ter capotado o carro numa pista que não tinha nenhum obstáculo. É claro que capotagens não são o único problema por aqui. Os motores mais poderosos de um dragster podem gerar uma potência de 7.000 cavalos. Isto é, 7 vezes mais do que a de um Bugatti Veyron, que é um carro potente pra caramba, um dos mais rápidos do mundo. Esse tipo de potência deve ser dividido de forma igual entre todas as rodas do carro para que ele ande em linha reta. Os melhores pilotos de dragster vão de 0 a 160 km por hora em menos de 1 segundo. Se as rodas sofrem uma tração desigual, não demora muito para que o carro saia do trajeto. Tipo assim. Ou assim. É claro que um verdadeiro cientista automotivo consegue demonstrar diversos princípios de uma só vez. Impulso excessivo e tração desigual. Socorro! Quem disse que o homem não é multitarefas? Como eu sou um cara super descolado, sempre curti umas manobras de bicicross. Mas quando me disseram que a nova moda era andar sobre paredes e muros, eu achei que fosse brincadeira. Parece que eu estava enganado. Estava mesmo. Andar de bicicleta pelas paredes é a nova moda. Eu te aconselho a não tentar fazer isso, afinal é algo perigosamente idiota. Se você preferir me ignorar, aumente suas chances de sobrevivência prestando atenção nisso. Embora a gravidade esteja tentando puxá-lo para baixo, é o atrito criado pelos pneus na parede que te mantém em pé. Mas só um pouquinho. O ciclista salta para um muro em uma inclinação de 45 graus a fim de maximizar o atrito. Ele faz força para baixo para aumentar o tempo de contato. Mas o atrito nunca é suficiente para segurar a bike.
Então, para sair com segurança, ele salta rápido para longe da parede. Vamos começar pelo princípio, subindo na parede. Lembre-se, o ângulo de entrada ideal é de 45 graus. O que acontece se o ângulo for mais íngreme? Isso é o que os cientistas chamam de se jogar da parede. Presumindo que você realmente consiga se estabilizar, o desafio é maximizar o atrito. Parede de concreto pode ser uma boa, mas não por muito tempo. You good? Lembre-se, em uma parede vertical, o atrito não consegue superar a gravidade para sempre. Uma hora você vai cair. Vou te contar um segredo. Tem um jeito mais fácil de andar de bicicleta na parede. Uma parede curvada ou circular traz um pouco de força centrípeta à equação. É ou não é totalmente excelente? No entanto, isso só é possível com a adição de uma força extra. Na superfície curvada, a inércia da bike tenta mantê-la em linha reta, empurrando-a contra o muro. Isso produz força centrípeta e aumenta a fricção da bicicleta, ajudando-a a superar a gravidade por mais tempo. É a mesma ciência que permite aos motociclistas andarem no globo da morte. A força centrípeta aumenta com a velocidade, então ele atinge um ângulo raso para manter o momento linear. É simples, na verdade. Menos simples quando a parede não é curvada até o fim. O momento linear o segura contra a parede, mas uma vez que a curvatura termina, o mesmo acontece com a força centrípeta e o atrito. E aí, ele cai. Então lembre-se, ângulo raso e momento linear. Aumentando o ângulo, ele perde momento linear e não consegue aproveitar os benefícios da força centrípeta. Se você não conseguir de primeira, desista e vá para casa. Salto em altura! Um atleta excepcionalmente treinado voa pelo ar e passa sobre uma barra muito alta. É poesia em movimento. Já este bando de adolescentes saltando sobre uma rede no meio do mato, isso não é poesia. É ou não é totalmente excelente? Mas esse movimento ridículo de tesoura já foi padrão, até mesmo para atletas de ponta. Pois é, abrir as pernas como uma tesoura era moda quando o mundo era preto e branco. Mas nos campeonatos oficiais desde 1968, tudo mudou. Jake Fosbury ganhou medalha de ouro em salto em altura com uma técnica nova que convertia a energia cinética horizontal em vertical. Para saltar como ele, basta seguir 3 passos muito fáceis. Primeiro passo, a atleta se aproxima rapidamente fazendo uma curva. Segundo passo, ela crava a perna de apoio no chão num ângulo de mais ou menos 35 graus. E usando o pé como eixo e a perna como se fosse a vara, converte energia horizontal em rotacional vertical. Por fim, ela eleva o próprio centro de gravidade para passar sobre a barra. Beleza, vamos começar com a corrida. A velocidade ideal para o homem é entre 7 e 8 metros por segundo. Velocidade é importante, mas técnica também. Será que ele estava prestando atenção? Lembre-se, energia horizontal pode se transformar em energia vertical. Menos aqui, ou aqui, nem aqui e aqui. Esse cara parece saber o que está fazendo. As aparências enganam. Não dá para usar o seu pé como eixo e girar se não houver atrito. Ok, não começamos muito bem, mas vamos ver a próxima tentativa.
O que deu errado? Por onde eu começo? Primeiro, ele correu muito devagar. Depois, ele não usou a perna de apoio como eixo e não conseguiu fazer a rotação. Mas, no fim das contas, não foi culpa dele. The high jump that I learned with was you kick a leg up and then you're kind of flopping into the floor. Pelo jeito, não funciona. Vamos analisar este outro salto. O centro de gravidade dele estava alto o suficiente para passar sobre a barra. Já a parte de baixo dele não estava. E isso estragou tudo. Machucou? Acho que atingimos o nosso limite diário de dor. Talvez agora você pense um pouco mais antes de se atirar de cara na água rasa, ficar em pé numa motocicleta em movimento ou andar de bicicleta na parede. Por favor, não tente fazer nada do que vimos aqui. Afinal, acredite se quiser, ossos se quebram bem mais facilmente que as leis da ciência. Tchau! You good?